Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Cá estamos nós para mais uma conversa daquelas boas e descontraídas. Hoje vamos falar sobre um grande evento que diz respeito à Diocese de Leiria Fátima. Aliás, uma diocese que está de parabéns, que está em festa, porque está de facto a comemorar o centenário da sua restauração. E há 100 anos não era Diocese de Leiria Fátima, era só Leiria. Mas melhor do que eu, quem percebe mesmo de tudo isto é o meu convidado de hoje. Comigo em estúdio está o Dr. Marco Daniel Duarte, ele que é o diretor do Departamento do Património Cultural da Diocese de Leiria Fátima. E vem conversar connosco nos próximos minutos sobre um congresso que está marcado já para este mês de maio, não falta muito, para os dias 17, 18 e 19 de maio. Vai decorrer no Auditório 1 da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais de Leiria, pertence ao Instituto Politécnico, e é um congresso histórico que evoca o centenário da restauração da Diocese e que tem assim um tema de processo histórico da Diocese de Leiria Fátima. E esta é a imagem que está a fazer de alusão ao congresso, para que as pessoas possam ir associando aquilo que é o tema também a uma imagem e que nos dá conta daquilo que poderá ser 3 dias intensivos de conhecer história, mas também trazer depois para o nosso mundo contemporâneo. Dr. Marco Daniel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui connosco. E a ideia é começarmos pelo início desta história, que é, de facto, estamos nas comemorações de um centenário da restauração da Diocese e isso motiva este congresso. Muito obrigado pelo convite. É um gosto que o Departamento do Património Cultural da Diocese de Leiria Fátima, para nós é um gosto estarmos no Matinais. Este congresso surge para cumprir um dos objetivos do que é estar em festa neste ano de centenário da restauração da Diocese de Leiria Fátima. O próprio Bispo da Diocese, do António Marto, na carta que dirige aos diocesanos, diz que não é possível celebrar o centenário sem fazer memória daquilo que é a história desta porção da Igreja que se encontra no território a que chamamos agora Leiria Fátima, como disse muito bem há pouco, e que até aos anos 80 era chamado de Leiria. Esta história começa muito antes, começa com Dom João III, no século XVI, e fazer a memória de todo este percurso não tem sentido sem que recuemos de facto a esse tempo mais antigo, e este congresso procura dar resposta a esse objetivo de Dom António Marto. Ele na carta diz que fazer a memória é típico do povo cristão. Não nos podemos entender como cristãos sem saber aquilo que somos, sem saber o percurso que temos, sem esta biografia coletiva que nos caracteriza e que nos identifica, que tem claramente uma marca identitária. E esta porção, este território da Diocese, tem, de facto, características que não existem noutros lugares. E é isso que nós vamos pretender atravessar ao longo de 3 dias. Como disse muito bem, vão ser 3 dias intensos, mas muito bem recheados. Aquilo que pretendemos foi chamar os melhores especialistas de Portugal para analisarem a história desta diocese no contexto nacional, mas também nas suas especificidades locais. Porque se olharmos um pouco à história, Dr. Marco Daniel, na verdade, Leiria está muito relacionada com Fátima, pela proximidade, mas também Orém tem muito que ver com tudo aquilo que é o desenvolvimento da região e vamos aqui remontar a séculos atrás, se calhar 16, 15, por aí, em que houve grandes influências. Sim, e não apenas estes lugares que hoje pertencem à Diocese. Aliás, a primeira das conferências, que vai ser proferida pelo professor Armando Martins, procura de facto colocar este território no mapa geral de Portugal religioso daquela época, para percebermos quais são as influências
críticas que este território sofre para que depois apareça a Diocese de Leiria com Dom João III, nesse contexto do Concílio de Trento e do humanismo, é nesse contexto que a Diocese nasce. E, sobretudo, até a sua relação com Coimbra. É uma relação antiquíssima que está ligada aos cônegos regrantes de Santa Cruz. Não é por acaso que o padroeiro da Diocese de Leiria, Fátima, é Santo Agostinho, padroeiro histórico, e provavelmente isso é uma marca que tem a sua influência a partir dos cônegos regrantes de Santo Agostinho de Coimbra. Portanto, são essas origens da Diocese que nós vamos ver logo no primeiro dia, na sessão da manhã, que vai ser dedicada ao estudo da criação de uma Diocese, precisamente a partir dos antecedentes e da fundação da Diocese. E é só a partir da fundação da Diocese que Leiria ganha o estatuto de cidade. Isto é interessante também para entendermos como, ao fazermos a história da Diocese, não estamos apenas a fazer uma história religiosa ou uma história eclesiástica. Estamos a fazer verdadeiramente a história do Portugal de então e daquilo que costumamos chamar da comunidade civil. Fazer a história da Diocese é fazer a história desta comunidade que está aqui neste território. Até porque, para ser Diocese e para que pudesse ter um bispo, tinha que ser cidade. Era um dos requisitos obrigatórios. É ao contrário. Para ser cidade tem que ter um bispo. Ou tem que ter um Exatamente. bispo. Portanto, Okay. só pode ter o estatuto de cidade. Leiria passa de vila a cidade, precisamente nesta altura em que se erige canonicamente um território com um bispo a encabeçar-lhe. Portanto, na carta de fundação da Diocese está precisamente essa consciência de que, a partir dessa altura, a partir da nomeação do bispo, então este território passa a ser cidade. Em termos deste congresso, se calhar poderíamos começar por fazer uma viagem, porque ele é intenso e nós queríamos percorrer os pontos principais. Por onde é que vamos começar esta nossa viagem, Dr. Marco? Então, esta viagem vai, de facto, iniciar pelos antecedentes que dão origem depois à fundação, e depois vai ser o professor Saúl António Gomes, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, que nos vai falar precisamente dessa ação dos crúsios, dos cônegos regrantes de Santa Cruz de Coimbra, neste território que hoje consideramos Leiria Fátima. E é depois a professora Ana Paula Avelar, da Universidade Aberta, que vai falar especificamente da fundação da Diocese de Leiria na política geral de Dom João III. Dom João III é o nosso rei do humanismo pede ao Papa Paulo III que lhe conceda mais 3 dioceses para Portugal. Uma delas é, de facto, a Diocese de Leiria. E assim abandonamos a época medieval deste território e passamos à época moderna, que é inaugurada precisamente pela criação da Diocese. Até porque, já agora, doutor, ajude-me aqui, porque história é mesmo consigo, mas lá em casa os nossos telespectadores são interessados nestas matérias, que é, esta região era de facto muito cristã. E por isso, julgo que até na bula, quando é declarado diocese, é exatamente referenciado isso, porque já há muitos cristãos, porque é uma região que, de facto, subejamente, se calhar ao olharmos nos dias de hoje, poderíamos pensar que estaríamos um bocadinho aquém, mas naquela altura já dávamos nas vistas nesse aspecto. Obviamente, sim. Claro que o território estava administrado de uma outra forma e era uma região que estava longe dos centros decisores. Isso sim podemos dizer, dos centros decisores, quer políticos, quer religiosos. O bispo mais próximo era o bispo de Coimbra e depois o bispo de Lisboa. Nessa altura ainda bispo, ainda será muito mais tarde que há de ser o patriarca de Lisboa, só no século XVIII. Este território ficava no meio destas duas grandes dioceses e, por isso, também afastado dos centros decisores. E é claramente por isso que Dom João III entende criar aqui também um polo com uma governação local mais forte para assistir, do ponto de vista religioso, às populações que estavam aqui sediadas. Por isso é muito interessante esta consciência da assistência religiosa aos vizinhos da cidade de Leiria. Por exemplo, a Catedral de Leiria é fundada num baixio
e não tem torre. E mais tarde entende-se de construir uma torre na colina, precisamente para que os vizinhos do lado de lá da encosta possam ouvir os sinos e serem convocados para as celebrações. Isto, que é enfim, um facto histórico, traduz muito claramente a consciência de que é importante assistir às populações, assistir-lhes religiosamente. Portanto, claramente, nesta época, estamos a falar de um território completamente cristianizado, com uma praxis, com uma prática religiosa que faz acontecer aqui a instalação de uma cátedra para que essa religião possa ainda ser mais vivida, podemos dizer desta forma. Muito bem. Com esta à parte, continuamos então a nossa viagem. Sim, estamos ainda no primeiro dia, agora na sessão da tarde, que vai tratar da Diocese de Leiria, então na época moderna. E aqui a professora Maria de Fátima Reis, da Faculdade de Letras de Lisboa, vai falar-nos do contexto religioso de Trento. De facto, é o contexto em que a Igreja está a olhar para si própria, a ver como é que faz a avaliação de si própria e a entender como é que pode aprofundar ainda mais os mecanismos de evangelização. É nesta época que nascem os seminários, por exemplo, para formar as elites para o povo cristão e para o ensino do Evangelho. Portanto, ela vai, de facto, falar da formação das elites da Diocese de Leiria na época moderna. E depois o professor Carlos Margaça Veiga vai falar-nos dos bispos de Leiria na época moderna. É inevitável que tenhamos que dar um protagonismo muito grande aos governadores da Diocese, que são os bispos por excelência. E, portanto, vai ser aqui a primeira vez que vamos ouvir falar dos bispos de Leiria, agora no quadro da Idade Moderna. É também neste quadro que depois vai ser extinguida a Diocese de Leiria. Portanto, isso acontece em 1882, já estamos no século XIX, e é a professora Maria Manuela Tavares Ribeiro, da Faculdade de Letras de Coimbra, que nos vai, enfim, colocar dentro desse tema. A conferência intitula-se Política e Ideologia no Reordenamento do Território. A extinção da Diocese deve-se a motivos políticos, portanto, as elites do país do século XIX chegam à conclusão que não podemos ter tantas dioceses e, portanto, iniciam uma ação de diminuir as dioceses. Leiria, de facto, cai nesta época. A restauração da Diocese de Leiria vai ser depois abordada por um nome que é subejamente conhecido dos nossos telespectadores, que é o Dr. Carlos Azevedo, o Bispo Dom Carlos Azevedo, que vem de Roma, do Pontifício Conselho para a Cultura, como sabemos, e que vem trabalhar este tema da restauração da Diocese. E o primeiro dia encerra com a Diocese já restaurada. Nascida, extinta e já restaurada. O dia seguinte vai inaugurar com uma conferência proferida pelo Dr. Manuel Clemente, Dom Manuel Clemente, o nosso patriarca de Lisboa e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Como sabemos, a sua formação académica é na área da História, e vem falar-nos de Leiria, de Diocese extinta a Diocese Central. E aqui já vai começar a abrir o caminho daquilo que conhecemos hoje da Diocese de Leiria como uma diocese ligada à Fátima e, portanto, a traduzir-se numa diocese central. Depois será o Dr. Luís Miguel Ferraz, que vai falar-nos do Mensageiro, um jornal quase centenário, fez quase 100 anos, que é um jornal local e que foi usado como construtor de identidade, precisamente nesse processo de reabilitação da Diocese em ordem à sua restauração. E depois a doutora Manuela Mendonça, que é Presidente da Academia Portuguesa da História, vai falar-nos do Seminário de Leiria, que tem um estatuto muito peculiar em toda esta história. Mesmo quando a Diocese esteve extinta, o seminário teve uma força muito, muito grande e ela vai falar-nos da sua influência na Diocese de Leiria. E nós aqui vamos fazer depois um parênteses para trabalhar na história, chamada história
global para trabalhar aquilo que é o património histórico desta diocese na tarde deste segundo dia e na manhã do terceiro dia. Vamos dar voz àquilo que é a voz aos historiadores da arte para nos mostrarem como neste território também existem peças artísticas notáveis, desde a arquitetura, à pintura e à escultura. Porque ao contrário do que às vezes se pensa, a história da religião, a religiosidade está sempre também ligada à boa arte. E a nossa região é de facto notória nesse aspecto. Claramente, e de facto a expressão artística foi sempre chamada para traduzir aquilo que é a convicção religiosa e é por isso que também aqui tentámos mostrar o melhor do património que a Diocese de Leiria Fátima tem. Para muitos é evidente, mas talvez seja importante falarmos, por exemplo, das escolas de pintura que acontecem neste território. Vai ser o professor Vítor Serrão, que é um dos maiores especialistas da pintura desta época. O Dr. Ricardo Lucas Branco vai falar-nos da própria Catedral de Leiria, enquanto é um edifício notável, porventura difícil de ler porque tem uma linguagem muito espartana, típica de Trento, e este autor vai nos ajudar a perceber que ela acontece num momento em que se está a dar a Reforma Católica à luz de Trento. Vamos falar da Igreja do Senhor Jesus dos Milagres, que é um santuário também muito importante, com um culto muito forte nesta época e com uma arquitetura também notável dentro dos padrões do barroco da época, um barroco muito erudito. E depois o professor Nuno Saldanha vai falar-nos da pintura barroca joanina que está na Colegiada de Ourém. Há pouco, quando falava de Ourém, achei muito curioso porque está também inscrita aqui a Colegiada de Ourém, que é também um edifício muito, muito importante. Quer o primeiro dia, quer o segundo dia, não terminam sem que demos lugar não apenas à história de grande escala, se quisermos dizer assim, mas também aos rostos desconhecidos da história da Diocese de Leiria Fátima. Isto é, queremos que, e vai ser o engenheiro Carlos Fernandes, que é um historiador da história local, e que conhece muito bem aquelas figuras que ainda não passaram para a chamada grande história, eu não gosto muito de dizer desta maneira, mas que têm uma ação fundamental na história cotidiana das populações. E quer no primeiro dia, à maneira de síntese, quer no segundo, vamos ouvir falar destas pessoas assim que têm esta importância no cotidiano da Diocese. Que foram marcando, no fundo, a evolução histórica também da região. Sim, e que, obviamente, daqui por um século já estarão na história, mas nesta altura ainda não. Portanto, nós estamos nesta fase ainda de transição, mas não quisemos que este congresso passasse à margem destas figuras. Em termos do programa, além das conferências, além desta parte também cultural de ir falando de cada um dos pontos de maior destaque da Diocese, há também algum programa cultural que faça um final de tarde ou um final de noite para os conferencistas? Sim, precisamente os serões do primeiro e do segundo dia são de facto serões culturais. No primeiro teremos um concerto na Catedral, na sede de Leiria. Esse concerto é da responsabilidade do Orfeão de Leiria, que gentilmente se associa a este congresso e que nos oferece este concerto na Sé. E no segundo dia iremos ao Museu de Leiria, onde está patente ao público uma exposição sobre o culto mariano na Diocese de Leiria Fátima, precisamente, e vamos visitar essa exposição. Portanto, há também este enriquecimento, no final de um dia de trabalho. Obviamente não estaremos predispostos para mais conferências, mas para usufruir do património, quer do património arquitetónico, quer do património, enfim, musical da Igreja,
e depois na exposição do património pictórico e ao nível da escultura sobre a Virgem Maria no território de Leiria Fátima. Este é o programa cultural do Congresso. Há pouco o Dr. Marco Daniel, quando falava num dos dias, quando se vai, julgo que já no segundo, que se faz esta maior observação àquilo que é a Diocese Leiria Fátima e ao que Fátima veio impulsionar nesta Diocese. Será que, analisando historicamente, podíamos dizer que se não fosse Fátima, a Diocese de Leiria não seria hoje aquilo que é, ou não teria a importância que é? Acho que não posso ainda adiantar as conclusões do Congresso. Vamos ver como é que o Congresso é um fórum de estudo e, portanto, vamos ver o que é que os investigadores vão dizer. Eu tenho alguma responsabilidade nesse tema porque é precisamente no último dia os intervenientes vão debruçar-se claramente sobre isso. Posso adiantar que a sessão da tarde, nesse dia de sábado, a primeira parte, portanto, a parte da manhã, será ainda sobre arte. Vamos analisar a imagem de Nossa Senhora da Encarnação, que é a padroeira da cidade de Leiria. É a doutora Sandra Saldanha que o vai fazer. Depois vai haver uma conferência sobre a arte retabular e depois também sobre as igrejas do pós-concílio, que a Diocese tem belíssimos exemplos dessa arquitetura, e também sobre a heráldica da Diocese, que vai ser o doutor João Portugal. Na tarde, e para fechar, vamos de facto fechar com este tema que está a colocar. É inevitável. E a ação dos bispos de Leiria na época contemporânea vai ser feita através de uma intervenção do Dr. André Melícias, da doutora Sónia Vazão e também com o meu trabalho. Vamos analisar a ação dos bispos na Diocese de Leiria e depois nessa Diocese que se transforma em Leiria Fátima. E eu, de uma forma provocadora, tentarei, enfim, será a última das conferências, eu intitulei-a desta maneira, a Diocese de Fátima. Está entre aspas, obviamente, e vou tentar perceber qual é a relação dos agentes diocesanos com um território que não é apenas um território geográfico, mas é um território espiritual. E isto para tentar responder à pergunta que colocava. Claramente, a Diocese de Leiria Fátima transborda os seus limites claramente a partir das aparições de Fátima. Esta Diocese sente a responsabilidade de custodiar uma mensagem que ainda para mais é uma mensagem que não está fixada em 1917, mas que tem uma evolução histórica muito forte e que, a partir de determinado momento, até muda o seu nome, acrescentando aquele segundo topónimo, Leiria Fátima. E é por isso é que eu, entre aspas, coloco o título desta conferência como a Diocese de Fátima. E as implicações que isto tem, porque, obviamente, os bispos desta Diocese sentem a responsabilidade de governar um território como qualquer outro bispo, nas suas dioceses, mas este território não é apenas geográfico, é um território que se expande a partir do santuário, que é um santuário com uma envergadura muito, muito grande e que se difunde por todo o mundo. E, portanto, temos aqui também uma diocese espiritual. É isso que vou tentar demonstrar, o trabalho ainda está em curso, mas é este tema que tenho em mãos e que tentarei, enfim, tratar. Sendo que todos serão importantes, mas um realce para Dom José Correia Alves da Silva. Sim, é um bispo notável. Fez muito, não é? Por esta diocese. É um bispo Leiria, notável. Temos que olhar para a diocese que estava a ser restaurada e que não tinha infraestruturas desde o século XIX, que as tinha deixado, e vê-se nesta situação difícil de montar um paço episcopal, a própria cúria, os seus assessores, o próprio seminário que tem que ser renovado, e depois mais a questão Fátima. De Fátima, que é uma questão muito complexa e que ele assume a vários níveis, desde logo a partir da assistência aos peregrinos que vêm à sua diocese,
num tempo em que as aparições ainda não estavam dadas como dignas de crédito. É ele que tem de encontrar maneira de perceber se, de facto, aquelas crianças dizem ou não a verdade. Chega a essa conclusão depois de instaurar um inquérito e depois, através da construção de um santuário, que permite receber não apenas os seus diocesanos, que são esses que lhe estão confiados, mas os diocesanos de um Portugal inteiro e depois do próprio estrangeiro. Portanto, de facto, Dom José Alves Correia da Silva é um bispo notável, mas eu posso dizer, quando estudamos estas figuras, parece que nos apaixonamos por elas. Com alguma distância que o historiador tem sempre que ter em relação ao objeto de estudo, a Diocese de Leiria tem tido bispos notáveis. Nós vamos ter de pôr um limite e vamos estudar os bispos que já faleceram no estudo que já estamos a levar a cabo, percebemos claramente que o Dom João Venâncio é um bispo notável também. E que o Dom Alberto Cosme do Amaral é também um bispo com muita força. Portanto, vamos ter que, ainda que fazer história muito próxima de nós, as fontes ainda não estão completamente disponíveis, como nós sabemos, mas tentar traçar o que foi a importância destes bispos para a governação deste território. Muito bem, temos que fechar esta nossa conversa, por mais agradável que ela esteja. Uma mensagem final lá para casa para os nossos telespectadores. Agradeço esta oportunidade que me dá. Gostava ainda que me permitisse salientar que este congresso é feito com a Academia Portuguesa da História. Foi uma decisão que nós tomámos enquanto Diocese de Leiria-Fátima para não privilegiarmos nenhuma faculdade que tenha estudos históricos de uma forma especial. Quisemos chamar a Academia Portuguesa da História porque reúne investigadores de todas as faculdades do nosso país e, portanto, para também, enfim, convocarmos investigadores de todas as ambiências académicas. E, por isso, também gostava de deixar aqui publicamente um agradecimento a toda a colaboração nesta organização deste congresso. Gostava de dizer ainda que este congresso tem o alto patrocínio do Presidente da República, o que também nos enobrece muito enquanto Diocese, e ao próprio Congresso. Portanto, estamos debaixo do alto patrocínio do Presidente da República, que assumiu este Congresso como um Congresso muito importante para o estudo do próprio país, do próprio Portugal em que vivemos. E agora, então, sim, é aquela Câmara, não sei? Aquela Câmara muito ali. Muito bem, então eu convido os espectadores da Ângelus a juntarem-se a nós. Ainda é possível fazer-se a inscrição. A inscrição tem um preço muito, muito simbólico, apenas para fazer face às despesas mínimas que estas organizações têm que, obviamente, ter. E aquilo que nós prometemos é que este congresso possa lançar as bases daquilo que vai ser no futuro uma história da Diocese de Leiria-Fátima, que já é necessário estar nas estantes das nossas bibliotecas. E por isso convido a todos a associarem-se a este congresso que pretende mostrar como a história humana neste território é, de facto, muito diversificada e muito rica. Muito bem, muito obrigada mais uma vez por ter vindo. É assim que chegamos ao final desta conversa. Todas as informações disponíveis não só na página da Ângelus TV, mas também na página da Diocese de Leiria-Fátima. Já sabem, ainda vai a tempo de se inscrever, participar nestes 2 dias intensivos de congresso. Quanto a nós é tudo, até amanhã e fique bem. Tá? Quanto tempo é que eu te roubei? Ah, ok.